Hoje o tema do Momento Lead é comunicação, um item essencial para qualquer empresário e também para qualquer colaborador. E a minha convidada é Thaís Leonardo. Tudo bem, Thaís? Tudo jóia, Elon. Prazer estar aqui com você. Thaís, a gente fala sobre comunicação, eu, jornalista, é uma coisa corriqueira, né? Mas a gente vê o quanto a comunicação é essencial para os empresários, né? Para o meio empresarial. Tanto para quem quer se destacar na sua carreira como um colaborador, mas também quem quer destacar o seu negócio à frente dos seus concorrentes, né? Com certeza, Elô, eu falo que a comunicação é uma habilidade essencial em qualquer momento da carreira. Mas quanto mais nós ascendemos na carreira, mais importante a comunicação é. Porque se você for parar para pensar na posição de um diretor, um C-level de empresa, ou mesmo o dono do seu negócio, o que é que ele faz a maior parte do tempo? Ele se comunica. Seja com o público interno, com outros sócios, fornecedores, ou mesmo publicamente em uma palestra, um vídeo, uma entrevista que ele concede. Então, a comunicação é sim uma habilidade chave e essencial. Algo que eu gosto de reforçar também é que hoje em dia, aquele perfil que nós imaginávamos até uns anos atrás, do CEO, C-level da empresa, dono da empresa, focado apenas na operação e no financeiro, ele não é mais suficiente. Hoje em dia nós precisamos também de empresários, de diretores que estejam comprometidos em construir relacionamentos sólidos. E nós só conseguimos fazer isso quando nós desenvolvemos a nossa comunicação. E é muito engraçado, né? Aqui no Momento Lead a gente entrevista desde empresários que têm suas assessorias de imprensa, já fizeram media training, sabem se portar, né, à frente às câmeras, sabem expressar seu negócio, mas também a gente se depara com muitas pessoas que têm negócios incríveis, mas têm um medo de falar. Ou que não consegue, tem uma entrega absurda, mas tem um receio, não consegue fazer um pitch que vai fazer o seu negócio ter atenção, vai falar de volta. Aqui no Momento Lead a gente se depara com uma série de empresários que muitas vezes têm um negócio de excelência, estão há muitos anos no mercado, mas eles não conseguem muitas vezes nem resumir o seu negócio numa frase, né? Eles são redundantes, eles não têm... E essa comunicação assertiva, ela não é só para quem quer ser agora que está na moda, né, um empresário influencer. Pelo contrário, ela quer, quando você tem a oportunidade de trocar um cartão e dizer o que a sua empresa faz, essa é a comunicação assertiva, né? E a gente vê que os empresários têm muito a crescer e fazer bons negócios só com o trabalho de ser verdadeiro, com sua presença, estar fisicamente presente numa reunião, num ambiente, mas também falar sobre o seu negócio de forma encantadora, né? Exatamente. Você sabe, Elô, que foi exatamente esse ponto que você citou que me motivou a abrir a empresa na área de desenvolvimento de porta-vozes. Eu fui repórter e apresentadora durante 10 anos e nessa jornada eu me deparei com inúmeros empresários, profissionais extremamente qualificados, mas que tinham uma enorme dificuldade em falar em frente às câmeras, em público, ou vender o seu negócio mesmo, como você disse. E eu sempre me perguntei o que era necessário para que essas pessoas pudessem melhorar a sua performance em relação à sua comunicação. E eu mesmo tenho uma trajetória, e todos nós, por mais que sejamos profissionais da área da comunicação, não nascemos com o dom, com o talento de falar em público. É uma habilidade que nós desenvolvemos. E quando eu decidi, então, sair da televisão e abrir a minha empresa, foi justamente com esse objetivo, de poder dar voz a essas pessoas que já tinham tanto a dizer, que já tinham uma enorme trajetória, uma enorme experiência e que muitas vezes precisavam só aprender a utilizar a sua comunicação de uma maneira mais intencional e mais estratégica. Porque sim, é como você disse, hoje em dia a comunicação ela não é essencial apenas para quem quer ser um empresário influenciador ou ser um palestrante. A maior parte das pessoas que nos procuram no escritório não tem esse objetivo. Pelo contrário, são pessoas que querem aprimorar a sua comunicação, seja para que em uma reunião de networking consigam se conectar com as pessoas que geram valor para o seu negócio, seja para que fornecedores ou que o próprio mercado realmente perceba a reputação da marca que eles representam de uma maneira mais positiva. E isso é essencial. Existem pesquisas desenvolvidas que mostram, por exemplo, que 45% da percepção de reputação de uma marca diz respeito à reputação do CEO que representa essa marca. Ou seja, quando todos os stakeholders olham para o CEO, observam ele se comunicar, eles têm uma impressão sobre esse CEO que eles atribuem à reputação da marca. Então, saber se comunicar é essencial justamente para posicionar a sua empresa no mercado, para que você saiba se vender, para que você saiba construir relacionamentos com públicos que sejam de interesse e que gerem mais valor para o seu negócio.
E a gente vê, né, hoje a gente vive vários momentos da comunicação, né, mas a gente vive um momento muito singular da comunicação, onde às vezes a pessoa faz um curso de oratória, lê 3 livros e se torna uma referência naquele determinado tema. E a gente também vê empresários que às vezes querem tanto entrar nessa leva do empreendedor digital, né, do empreendedor influencer, que acabam se perdendo no seu próprio negócio, né, e criam uma atmosfera muito plástica, né, não é nada autêntico. Então a gente vive uma dualidade, né? E eu acho que profissionais como você que fazem esse trabalho, muitas vezes de orientar o próprio empresário, né? Ele não precisa ser igual ao fulano, né? Mas ele pode ter uma referência, mas ele desenvolver o seu tipo de comunicar, né? Desenvolver a sua competência, porque cada um nasce com a sua habilidade, sua competência, e o que vai fazer daquela pessoa ser ouvida, ou a fala dela chamar a atenção de alguém para o seu produto, para o seu serviço. E eu acho que esse trabalho, ele é essencial nisso, né? Desenvolver a competência, mas respeitando a individualidade de cada um também, né? Quase que um trabalho psicológico, né? Entender isso e não se moldar aos modelos do mercado, né? Eu quero ser igual ao fulano. Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém. E isso eu gosto de deixar muito claro nos processos que nós conduzimos, porque existem alguns empresários que nos procuram, inclusive, com receio. Ah, mas se eu desenvolver a minha marca pessoal, se eu desenvolver a minha comunicação, eu vou perder a minha autenticidade, eu vou deixar de ser eu mesmo. Eu não quero ser um personagem. Tem as pessoas que têm essa preocupação e tem outras que chegam com uma visão muito engessada do que é ser um bom comunicador. Trazem algumas referências e dizem, eu quero ser como essa pessoa. E o que eu gosto muito de deixar claro é que eu acredito em um processo em que primeiramente, a pessoa, o cliente, ele conheça os seus pontos fortes, reconheça quais são os pontos de melhoria, porque pode ser que ele seja um excelente comunicador e muitas vezes ele é. Porque alguém que construiu uma empresa, que está há 30 anos no mercado, prosperando, gerando empregos, certamente é uma pessoa que se comunica muito bem. Mas o questionamento que eu sempre trago é, será que a comunicação que te trouxe até aqui vai te levar, suficiente, né, para te levar onde você quer chegar? Para que você possa chegar a novos patamares, você precisa se desenvolver, preferencialmente se desenvolver respeitando a sua autenticidade, os seus pontos fortes, o seu estilo comunicador, ou seja, a sua marca pessoal, que é o que te torna único. Obviamente, existem técnicas que podem te ajudar a se comunicar melhor em diferentes contextos, mas sempre precisa ser preservada essa autenticidade de cada um, porque é isso que nos torna únicos. E hoje eu vejo que cada vez mais tem-se tido espaço para isso, Elo. Antigamente, quando nós observávamos os grandes oradores, eles eram muito parecidos. Hoje em dia já existem pessoas com posicionamentos únicos, distintos, e é isso que faz com que eles realmente se conectem com aqueles públicos que são públicos de interesse e para que eles sejam lembrados. Porque tão importante quanto termos uma visibilidade positiva é sermos influentes. Nem toda pessoa que tem uma imensa visibilidade é influente. A pessoa que é influente é aquela que de alguma maneira consegue promover transformações por meio da sua comunicação. Mesmo, né? Exatamente, seja ali no seu dia a dia, seja num conteúdo que compartilha nas redes sociais, em uma entrevista que faz, ou seja, uma pessoa que gera valor por meio da sua comunicação. Mas para que você consiga fazer isso, você tem que se apropriar acima de tudo de quem você é, da sua história, da sua trajetória, dos pontos fortes da sua comunicação. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida ou introvertida pode sim ser um excelente comunicador, porque normalmente os introvertidos eles têm uma habilidade de escuta, de leitura de cenário, leitura de pessoas, que é importantíssima e que ajuda com que eles compreendam melhor exatamente o que precisa ser dito. Às vezes, uma pessoa que é mais extrovertida, mais falante, ela não vai ter tanta facilidade assim de ler cenário e vai falar muito, mas vai dizer pouco. Então, cada caso precisa ser analisado na sua individualidade. É um trabalho, de certa forma, psicológico, porque nós acabamos entrando em muitos assuntos. E são os vieses inconscientes, né, que Isso. acabam muitas vezes limitando essa pessoa de se expressar, né? Isso. E aí é preciso reconhecer, entender e saber como trabalhar com cada um deles. E a oratória, né, a expressão, ela é uma questão muito também de fases, né? Nós somos de uma geração onde a escola, apresentar um trabalho na escola, fazer uma feira na escola, era um terror, né? Eu lembro que eu sofria quando tinha que apresentar trabalho. Hoje, nossos filhos têm praticamente a mesma idade, hoje as crianças já são testadas, já são colocadas nesse risco, né, de falar em público o tempo todo, né? Então, eles têm lá na escola o teatrinho, eles têm a aula que eles aprendem a compartilhar com os colegas. Eu acho que a gente também está entrando numa nova fase de profissionais que também vão saber se expressar melhor, mas muitas vezes não tem repertório.
E o repertório é essencial para que as pessoas, não seja uma fachada, né? Ah, eu aprendi a ponderar o tom da minha voz, aprendi a me vestir, porque também se vestir comunica, né? Eu quero que identidade, que imagem que eu quero passar, mas de nada disso adianta se a pessoa não tiver repertório, né? O repertório é essencial para a troca acontecer. Certamente. Entre todos os elementos que compõem a marca pessoal, e aqui nós falamos sobre biotipo, vestimenta, linguagem corporal, tom de voz, linguagem não verbal, eu digo que o repertório é o mais importante de todos eles. Porque sem repertório é muito difícil você desenvolver um porta-voz e que ele realmente seja alguém influente. Porque o repertório é o que realmente faz com que os outros percebam que você tem algo a contribuir, você tem um valor para gerar em uma simples conversa, né? Em troca, exato. Hoje em dia, as crianças, elas já vêm sendo preparadas de uma maneira diferente. Eu falo, a nossa comunicação, ela é o reflexo de tudo aquilo que nós vivemos, da criação que nós tivemos por parte dos nossos pais, que também foi uma criação diferente da que nós fazemos hoje em dia com os nossos filhos, das interações da escola, das oportunidades que nós tivemos de falar em público e que foram muito reduzidas na nossa infância, na nossa juventude. E hoje é muito diferente. Hoje em dia, até mesmo com as redes sociais, tem muitas crianças que já utilizam o celular, sabem gravar vídeo, não tem esse medo de se expor que nós tivemos, porque na nossa época era impensável ligar uma câmera e sair falando na frente dela, ao menos na minha realidade, quando eu tinha a idade dos meus filhos, né? Então, sim, eles vêm com uma facilidade maior para se expor em público, mas é importante trabalhar também essa questão do repertório. O repertório é essencial para qualquer pessoa que realmente queira ter uma marca pessoal forte, ou seja, uma marca pessoal que tem longevidade, que sobrevive com o passar do tempo. Porque também o que eu vejo hoje em dia é um fenômeno nas redes sociais de profissionais que aparecem do nada e desaparecem do nada também. Porque são aqueles que leram 2, 3 livros, se vendem como especialistas, têm um ótimo marketing pessoal, mas não sustentam isso na linha do tempo. Não tem constância. Não tem constância. Nós, no escritório, somos especializados em atender empresas familiares, então normalmente são empresas que têm um legado já de décadas, de gerações. E nós percebemos que há algo em comum entre esses empresários, que é uma cultura muito forte, que sobrevive com o passar do tempo, é uma clareza muito forte do que se faz naquele negócio em termos de operação, e a comunicação vem como elo que fortalece esse legado de geração após geração, para que essa cultura permaneça viva, para que esse negócio consiga evoluir e se aprimorar através das gerações e para que todos naquela família consigam se comunicar internamente com os públicos, os colaboradores ou mesmo publicamente de uma maneira que seja intencional, alinhada aos objetivos da marca, para que esse legado ele seja cada vez mais preservado. E muitas vezes os conflitos acontecem, todo mundo quer ir para o mesmo caminho, né? Mas o conflito acontece porque eu não sei ouvir o que o outro tem para me dizer e não sei dizer da forma que o outro pode ouvir, porque as pessoas são diferentes, né? Então, muitas vezes os conflitos, principalmente nas empresas, na alta gestão, eles acontecem por falta de comunicação assertiva, né? Ou uma comunicação qualificada, né? Exato. E nessas horas, o que é importante a gente pensar é que, assim, eu não preciso te convencer do meu ponto de vista. Você não precisa me convencer do meu ponto de vista. O que é que nós precisamos? É buscar ouvir e entender o que faz com que você pense da sua maneira, o que faz com que eu pense da minha e, principalmente, se nós temos um objetivo em comum, o que é que nós duas vamos fazer para que nós consigamos atingir esse objetivo? Porque ficar defendendo o meu ponto de vista e você ficar defendendo o seu não vai nos levar a lugar nenhum. E isso vai colocar em risco a reputação e a longevidade da empresa. Muitas vezes o empresário se preocupa com a sua comunicação pública, mas 90% do tempo nós passamos nos comunicando individualmente, dentro da nossa empresa com sócios, com gestores, com colaboradores, com fornecedores. E é essa comunicação, muitas vezes, que precisa ser trabalhada, porque é possível ter uma comunicação mais assertiva. Mas nem sempre a assertividade, aliás, na maior parte das vezes a assertividade não vai ser a nossa primeira escolha de modelo de comunicação. Nós vamos nos comunicar ou com mais passividade ou com mais agressividade, dependendo das escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida. E aí desenvolver a assertividade é desenvolver um caminho novo e nós precisamos aprender a caminhar por esse caminho da assertividade. Quais são os recursos que eu preciso aprender? Como é que eu desenvolvo a minha escuta? Como é que eu desenvolvo a minha habilidade de negociação, de leitura de cenário, de construção de consenso?
Como é que eu faço para ter uma conversa difícil, mas que leve a alguma ação? Como é que eu dou um feedback que se traduz em uma mudança clara de comportamento e não é simplesmente um ciclo do grito que eu chamo, que eu grito com você, você grita com o outro e outro grita, e assim esse ciclo não tem fim e não gera mudança nenhuma de comportamento. Então são esses aspectos de comunicação interpessoal que também são essenciais no desenvolvimento de um porta-voz, porque é essa comunicação que ele vai utilizar a maior parte do tempo. Perfeito. Thaís, eu poderia ficar aqui um tempão ainda conversando com você, porque é uma conversa que flui, porque você se comunica muito bem, claro, mas principalmente porque é a necessidade de qualquer ser humano, né? Desde mães, casais, relações interpessoais de forma geral, mas principalmente nos negócios. Então, fico muito feliz de você estar conosco no Lead, principalmente quando eu mando para você, Thaís, vai conversa com aquela pessoa, porque ele é ótimo, o negócio dele é muito bom, mas ele precisa saber fazer vender seu peixe, né? Então, a gente acaba trocando muito e eu tenho certeza que isso vai fazer a prosperidade dos negócios acontecerem, né? Quando as pessoas se comunicarem com mais clareza, se exporem de forma mais assertiva, esse trabalho que você vem fazendo é sensacional. Muito obrigada. Obrigada a você, Elô. É um prazer estar aqui com vocês e estar no Lead também, entre tantos outros empresários que têm muito a dizer e que fazem muita diferença aqui, não só para a economia do nosso estado, mas de todo o país. Muito bem. Conversei com Thaís Leonardi, ela que é especialista em comunicação e membro do Lead Paraná. Na próxima semana, mais um convidado falando sobre inovação, empreendedorismo e tendências aqui no Momento Lead. Até lá!